Já aconteceu de você estar criando uma peça no Illustrator, quando você importa ela para o Photoshop, as cores saem ligeiramente diferentes, ou o contrário, ou mesmo você está criando algo e quando você sobe para a web, a cor na internet ficar diferente no seu navegador? Se isso já aconteceu com você, continua nesse vídeo que eu vou te ensinar não só como resolver, mas toda a ciência por trás disso. Bom, a primeira coisa que você precisa é entender sobre os espaços de cor. Mas o que são os espaços de cor? O espaço de cor é um lugar onde as cores existem. Então imagina que o espaço de cor é uma casa. Nessa casa moram as cores. Quanto maior é essa casa, mais cores cabem nela. A gente tem várias casas falando em sistemas de cores, mas eu vou falar aqui das principais. Vamos começar falando sobre dispositivos eletrônicos. Quais são os espaços de cores dos dispositivos eletrônicos? Bom, a gente tem o sRGB, que é o padrão da web. A gente tem o Adobe RGB, que é um padrão criado pela Adobe. E o Profoto RGB. Então já começa aqui, né? Muita gente pensa que RGB é uma coisa só. Mas não, existem tipos de RGBs para aplicações diferentes. Afinal de contas, a gente tem diversos tipos de aplicativos, de telas, então cada um tem a sua função. E óbvio que não existem só esses aqui, mas para o nosso interesse, para o nosso trabalho de design gráfico, saber sobre esses três é o suficiente. Aí você deve estar se perguntando, qual que é a diferença entre esses três espaços de cores? Basicamente, como eu disse, é o tamanho da casa. O sRGB é o menor espaço dentre esses espaços de cor RGB que você está vendo aqui. O Adobe é intermediário, o Profoto é o perfil maior. Eu vou te falar para que você utiliza cada um deles. Já quando a gente vai para o impresso, a gente tem dois principais espaços de cores aí, sistemas, né? O CMYK, que é o espaço de cor da impressão offset, né? Que vocês já devem conhecer. E o Pantone, já falei sobre Pantone aqui, vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois desse vídeo, para você entender o que é Pantone. Você que é designer precisa entender essa relação, né, de como o Pantone se encaixa no nosso fluxo de trabalho, mas está aí, né, o impresso, CMYK e Pantone. Tem outras formas? Tem, não coloquei aqui, mas você não precisa saber agora, né? Vamos começar do básico. Então tá aqui, basicamente esse gráfico está representando todas as cores que o nosso olho é capaz de enxergar. Supostamente, né? É uma representação gráfica. Então, quando a gente tem o Profoto RGB, ele engloba praticamente todas as cores que a gente consegue enxergar e até cores que a gente não consegue enxergar. Ele é um perfil grande assim porque ele precisa proporcionar para o seu usuário uma manipulação sem perdas. Então, por exemplo, um fotógrafo que tira uma foto ali em RAW, que vai utilizar o Profoto RGB, ele consegue trabalhar nessa imagem de forma a não destruir aquelas cores, os pixels a mais, porque ele tem pixels sobrando. Então, proporciona, né, uma edição muito mais rica, com muito mais sobras de cores. Você que é design gráfico, que trabalha com identidade visual, enfim, você não vai usar esse perfil aqui. Esse perfil de Profoto é mais para manipuladores de imagens, fotógrafos, etc, etc. O próximo perfil Adobe RGB, você vê como ele é menorzinho. Também você consegue aí trabalhar com impressos, impressões fine art, enfim. Não é o perfil que eu utilizo, mas se você quiser utilizar, você pode utilizar um perfil mais amplo. Como eu disse, é intermediário, né? Ele é mais amplo que o sRGB, mas ainda é menor que o Profoto RGB. E depois a gente tem o CMYK, que tem esse espectro aí bem menor que o Adobe RGB, e o sRGB. Então quando a gente para olhar esse gráfico, a gente vê que o perfil que mais se aproxima do CMYK é o sRGB, né? O perfil RGB que mais se aproxima do impresso CMYK é o sRGB. E como ele é o perfil para trabalhar na internet, esse é o perfil adotado pela maioria dos designers que trabalham com design gráfico, porque ele consegue conversar tanto com o web quanto com o impresso. Inclusive, as cartelas Pantone vêm no padrão sRGB, né? A Color Bridge, por exemplo, que informa o código RGB, utiliza como referência o sRGB. Então, respondendo a sua pergunta, qual perfil RGB você deve setar no teu software? Eu vou te ensinar daqui a pouquinho como que você seta, tá? sRGB, tá? É o perfil que você vai trabalhar, que vai ter compatibilidade com web, então todos os teus softwares precisam estar em sRGB. E no impresso,
Já que a gente trabalha com impressos offset aqui no Brasil, então você deixa o CMYK. Para telas sRGB, né, o padrão RGB, e para impressos CMYK. Agora olhando aqui uma comparação, né, de todos os perfis, a gente vê o tamanho do Profoto RGB em relação ao sRGB. Então tem aí uma diferença bem grande. Agora vamos dar uma olhada o que acontece por trás do software, né? Quando você faz uma peça ali no Illustrator, joga no Photoshop e a cor está diferente. O que acontece ali por trás, no algoritmo do software? Vamos entender de onde que se dá essa diferença. Vamos lá. Por exemplo, se o teu Photoshop está configurado como Adobe RGB e o Illustrator está configurado como sRGB, o que vai acontecer? Ó, a tua cor do Photoshop está aqui no aspecto amarelo, né? Está fora do sRGB. O que o software vai fazer? Ele vai converter, ele vai trazer essa cor que está fora do sRGB para o sRGB. E por isso dá essa diferença, porque lá no Photoshop você escolheu uma cor que não existe dentro do sRGB e aí o software vai forçar. Tá ligado quando você, dependendo de como você trabalha a imagem, quando você vai jogar essa imagem, algum item ali dentro do Illustrator ou mesmo do Photoshop, aparece uma caixinha de pergunta dizendo: você quer manter as características, você converter para o espaço de cor que está sendo trabalhado aqui? Ele faz essa pergunta justamente para saber o que ele tem que fazer. Ele converte, ele leva ou ele não leva, enfim. Entendendo essa questão, você já conseguiu matar a charada aqui, né? Deixar todos os softwares dentro do mesmo perfil de cores, né? Dentro da mesma casa, do mesmo espaço. Que aí todos eles vão se conversar, você não vai ter o risco de escolher uma cor em um programa que não existe no espaço de cor do outro programa. Lembrando que os softwares da Adobe, você pode utilizar amplos espaços de cores. Mas para a gente que é design gráfico, vamos trabalhar com sRGB. Agora eu vou mostrar para você como que você faz essa configuração dentro do teu software. Então estou aqui com o Illustrator aberto, você vai dar Shift, Ctrl ou Command K e vai abrir o Color Settings aqui, né? Aqui, se você colocar Europe, General, Purpose, 3, ele já vai configurar meio que automaticamente para você. Mas, por via das dúvidas, né, se você quiser conferir aqui, ó, no Work, in Spaces aqui, você seta o RGB como sRGB, você vai clicar aqui, vai selecionar sRGB, esse padrão aqui. O CMYK é FOGRA 39, que é o padrão europeu, tá? A maioria dos parques gráficos aqui do nosso país utiliza maquinário alemão, enfim, vem da Europa. E esse é o perfil geralmente utilizado, né? Geralmente não, utilizado na Europa. Então a gente deixa assim, a não ser que o teu fornecedor gráfico peça para você mudar, bom? Então você vai configurar assim, funciona desse jeito no Photoshop, no InDesign, no Illustrator, como você viu aqui. E uma outra coisa que muita gente se confunde é com o Preview, tá? A galera vem aqui, ó, em View e habilita o Proof Colors. Aqui não fez efeito porque eu estou usando o mesmo perfil que eu estou utilizando aqui, que é o sRGB, mas olha aqui, ó. Vamos mudar aqui para você ver, eu vou vir aqui em Proof Setup, vou colocar, vamos pegar esse aqui. Ó, tá vendo como é que as cores mudaram, ó? Né? Ó, tá vendo? Então, às vezes você tá com isso aqui ligado, ó, Proof Colors, desliga isso aqui, tá? Porque pode haver alguma confusão aí na hora de você mexer. E tem outra pegadinha também, tá? Que é aqui, ó. O perfil associado aqui, né? Ó, você pode... Eu posso associar um perfil aqui, então eu venho aqui e escolho um aqui, sei lá, vou colocar esse sRGB, ó. A minha visualização muda também. Então tem que estar atento com isso, tá? Você tem que deixar esse Assign Profile aqui, ó, dentro do teu espaço de trabalho, né? Working RGB, sRGB, porque é o que eu setei aqui no Illustrator, dou OK, e aí eu tô trabalhando legal aqui. E aí eu tenho essa garantia de que o que eu tô vendo aqui no meu software é o mesmo que vai ser exportado pro navegador e blá blá blá, e não vou ter essa disparidade, essa diferença entre os softwares. Beleza? Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, é muito importante pra gente que tá aqui produzindo conteúdo. E também não me esquece de me seguir lá no Instagram, lá tem bastante conteúdo também. Tem menos hoje em dia, mas ainda tem conteúdo lá, sempre tô lá fazendo story. Deixa um direct lá pra mim, falando que você assistiu esse vídeo e gostou, o que você não gostou, alguma dica, alguma sugestão de vídeo, pode deixar lá, ou nos comentários ou lá no direct do Instagram pra mim. E agora, fique com o vídeo que eu separei especialmente pra você.